Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Mais uma narrativa contra o presidente Jair Bolsonaro acaba de ser devidamente enterrada. Desta vez em relação às joias, às pedras preciosas, aos diamantes que Bolsonaro teria recebido, segundo informações da deputada comunista Jandira Fegali e de uma parte da imprensa para, vejam só, financiar atos antidemocráticos. Mas a verdade apareceu e aqui eu vou te mostrar tudo nos mínimos detalhes. Bora entender isso tudo. Durante uma entrevista ao vivo, a deputada Jandira Fegali do PCdoB afirmou o seguinte: pedras preciosas, que devem ter um valor milionário, né? Provavelmente recebidas como propina, como um esquemão do garimpo ilegal com o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi cúmplice desse garimpo a gestão inteira, né? E Teófilo Otoni é conhecido como a terra das pedras, né? Inclusive a 12ª feira de garimpo foi lá, isso inclusive hoje o ICL que me dá essa informação, eu nem me lembrava, o pessoal do ICL, do Eduardo Moreira, e ele recebe essa propina, e ele simplesmente sequestra o patrimônio público, ele se apropria desse patrimônio público, ele ainda era presidente, ele precisava ter registrado isto, porque presente pessoal, a autoridade só pode ser até R$100, então ele recebe isso, não registra, não cadastra, e só teve dois caminhos, ou ele roubou e ficou para ele o dinheiro, ou ele usou para financiar os atos golpistas. Então, na linha da investigação do financiamento do golpe, eu coloquei essa denúncia para ser apurada. Ninguém sabe qual é o valor, ninguém sabe para onde foi parar, se der na mão do Mauro Cid o que foi feito, porque, obviamente, o Mauro Cid não tem autonomia para essa ordem. Foi o Bolsonaro que mandou não cadastrar e ele repassou para os subalternos dele na ajudança de ordens. E para conferir que ele não registrou depois, porque podia ter sido um primeiro e-mail, ele ter tomado a atitude de registrar depois, nós fomos conferir, né, o relatório de gestão do Bolsonaro, no final da gestão, onde tem 46 páginas dos presentes que o Bolsonaro recebeu. Eram 1.055 presentes. Nós olhamos tudo e as pedras não estão lá. Ou seja, elas de fato não foram cadastradas como presente ao presidente e à madame lá, a primeira-dama. Então, isso é muito grave, porque pode ter servido para financiar o golpe, mas também foi um crime durante o exercício dele como presidente. Então, essa bomba que explodiu ontem, agora o que nós estamos pedindo como consequência? O retorno do Mauro Cid, seja por isso, seja pelo COAF, a movimentação financeira. E quase que ao mesmo tempo, a imprensa, mais especificamente o jornal Folha de São Paulo, publicou a seguinte reportagem. E-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas e CPI aciona a Procuradoria-Geral da República. Bota aqui pra mim, editora, por favor. Quando você compartilha o link de uma reportagem com qualquer pessoa que seja pelas redes sociais, o que aparece? A matéria por inteiro, o subtítulo dela ou a manchete? Apenas a manchete, correto? E convenhamos, o povo basicamente só vê a manchete e já sai compartilhando a rodo por aí. Bom, e parece que teria sido esta estratégia por parte de uma certa imprensa. Até porque quando você abre esta mesma reportagem, ou seja, quando você faz aquilo que basicamente 90% das pessoas não fazem, você encontra o subtítulo. Mensagens, ou seja, os tais e-mails mostram que o presente dado em Minas a Jair Messias Bolsonaro custou R$400. E aí quando a gente abre essa reportagem, encontramos o seguinte texto. Nos documentos em poder da CPI, o ex-assessor Cleiton Henrique relata que, a pedido do tenente-coronel Mauro Cid, um dos principais auxiliares de Bolsonaro, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele, no caso, a Cid. Aqui eles estão se referindo às pedras que eles receberam em Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, tá? E aí um trecho do e-mail que foi aqui obtido pela Folha, diz o seguinte, abre aspas, foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidas em Teófilo Otoni em 26/10/2022. Preste atenção, estamos falando do mesmo ato de entrega realizado em Teófilo Otoni. Então nós temos aí uma turminha que tá fazendo um baita de um escândalo, dizendo que Bolsonaro teria usado joias, diamantes, escondido tudo isso para poder financiar atos contra a democracia, beleza. Aí se descobre que na verdade eram semi-joias, que custavam R$400, beleza. Aí, se já não bastasse isso, sabe o que a militância tem dito por aí? Não, peraí, tá bom, custou R$400, não eram joias, né, eram semi-preciosas, não tinham basicamente qualquer valor, mas certamente vieram de exploração ilegal. Aí sabe o que o advogado falou? O seguinte. Ontem a deputada comunista Jandira Fegali, na CPMI, disse que o presidente Bolsonaro recebeu pedras preciosas que vieram de garimpo ilegal. Eu presenteei o presidente Bolsonaro com essas pedras, são pedras semi-preciosas. E eu estou aqui em Teófilo Otoni, na rua Minervino de Castro Pinto, conhecida como o Beco do Dólar.
Aqui, ó, essas pessoas atrás são comerciantes de pedras, não são bandidos. E essas pedras, deputada, são pedras provenientes de exploração legal. Aqui tem trabalhadores. A senhora, com esse pessoal da esquerda, deveria respeitar os comerciantes de pedras de Teófilo Otoni e deveria respeitar Teófilo Otoni. Se vocês não sabem o que é trabalho, aqui no Beco do Dólar tem trabalhadores, pessoas honestas, tá? Em contrapartida, não preciso nem comentar, tá ok? Então, fica aqui a minha indignação, a fala da deputada Jandira Fegali, que disse que as pedras que o presidente Bolsonaro recebeu foram pedras provenientes de garimpo ilegal para financiar atos golpistas. Muito pelo contrário, as pedras foram um presente ao presidente Bolsonaro de boas-vindas à capital mundial das pedras preciosas, que é Teófilo Otoni, tá? Lamento muito que a senhora não tenha ninguém para poder te presentear com tamanha honraria, tá bom? Contra narrativas, apenas os fatos. E agora resta a CPI, a deputada Jandira Fegali, a imprensa brasileira confirmarem se exatamente existiram então em outro pacote, em outro envelope, as tais pedras preciosas que estariam escondidas para poder financiar qualquer tipo de coisa errada. Bom, aí, até o momento, não existe absolutamente nada. Mas o que vale para essa galera é criar manchete, é criar narrativas. E aí, quando a verdade aparece, quem sabe a gente divulga uma notinha ou publica lá embaixo, ou mesmo deixa quieto. O que importa mesmo pra essa galera é a manchete que ficou lá atrás pra manchar a imagem de Bolsonaro. Enquanto isso, essa mesma turma tá até hoje caladinha diante dos crimes de corrupção de um certo líder deles aí que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles estão também calados quando um ex-ministro do PT, o senhor Gedel Vieira Lima, foi encontrado com mais de 50 milhões de reais em uma mala dentro de um apartamento em Salvador, capital baiana. Mas o que importa mesmo para essa galera é saber se Bolsonaro recebeu uma pedra aqui, se Bolsonaro recebeu um presente ali. Tudo em prol de uma narrativa. Em meio a tudo isso, é claro que Jair Bolsonaro não iria deixar de se pronunciar e afirmou o seguinte: há poucos dias fui caluniado por uma deputada do PCdoB na CPMI, como tendo recebido diamantes para financiar os atos. Só no Brasil uma comunista muito bem nutrida, que nunca passou fome na vida, fala em defender a democracia. Depois de muitos ataques pela grande mídia contra a minha pessoa, a verdade apareceu. Olha a cara do presidente preocupado hoje com o JN. Opa! Vou dar um beijo no Bonner hoje. Bom, pessoal, depois dessa eu não preciso dizer mais nada, né? Agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima narrativa. Tchau, tchau!